Salve pessoal, aqui é o Zack e hoje eu vim mostrar o processo criativo do desenho da minha gatinha Taiga. Foi uma ideia que me deram, eu gostei muito e aqui tá o processo. Certo, já comecei esboçando a pose da gata e definindo certinho as proporções. Inclusive eu tive muita dificuldade em fazer esse tipo de desenho porque eu nunca tinha desenhado um gato na vida, então eu sempre desenhei mais personagens de ser humano, então foi realmente um belo desafio, eu gostei muito da ideia. E eu fui só fazendo aquele esboço e só reforçando os traços, toda vez criando uma camada e reforçando cada vez mais os traços, dando cada vez mais detalhes ao desenho. Assim eu tinha um controle melhor, né? Porque se eu errasse qualquer coisa, eu podia voltar na camada e simplesmente apagar e refazer. Era muito mais fácil. Aí na penúltima camada de desenho, né, eu já fui corrigindo algumas coisas, né, sempre usando uns tons de cor mais claros, né, pra eu ter um controle melhor do que eu tô vendo certinho, porque eu sou meio distraído, né, que se eu não apelar, filho, já era. Depois já fui demarcando certinho aonde ficaria as listas, né, porque minha gatinha ela é meio listradinha, né, me lembra muito um gatinho, por isso que eu dei o nome de Tiger, inclusive. Eu dei bastante detalhes nas listrinhas assim pra ficar bem evidente mesmo. Mas sendo bem sincero, eu queria muito ter um gato preto, né? Que assim teria me dado menos trabalho. Logo depois eu já peguei um tom de marrom, né? Que é o tom mais escuro dela e já fui pintando, né? Já fui aquela line art usando um lápisinho assim, né? Pra dar aquele efeito mais alinhado com o desenho, né? Alinhado com a coloração que eu ia fazer. Fui dando aquele traço um pouquinho mais grosso onde seria mais as sombras e um traço bem mais fino onde pegaria mais luz, né? Bom, com a line terminada, agora só era agora pintar tudo com a cor base. A cor base eu decidi colocar um amarelo mostarda. Assim eu tive mais um controle melhor do marrom, que era mais fácil só ir mais escurecendo e tendo só alguns brilhos assim, que dá pra dar aquele destaque nas sombras mesmo. Logo já fui selecionando as luzes, tudo certinho, né? A coloração da pelagem mais clara, que muitos gatos assim da espécie dela geralmente tem sempre uns pelinhos mais claros na região do focinho de baixo ou na barriga. E logo depois disso fui colorando alguns detalhes como a orelha, tentando dar um destaque melhor nas listras, usando um tom de marrom um pouquinho mais claro, né? Um pouquinho mais marcante para deixar aquela coloração mais limpa. Aqui eu já fui colorindo com o tom de marrom que eu falei lá, né? Com bastante listras bem marcantes, né? Bem grossas para demarcar bastante a região de sombra, dando bastante detalhes ao rosto, dando bastante ênfase, principalmente na coluna de gato. Nossa, como eu queria ter essa coluna. Mas enfim. Aí eu só fui adicionando detalhes. Tentei dar uma clareada no nariz, né? Pra dar aquele tchanzinho, mas eu achei que ficou muito feio, muito fora de contexto. Eu achei melhor deixar ele escuro mesmo. Dei alguns retoques na orelha e logo depois disso só fui dando mais detalhes assim com um pouco mais de luz e sombra, né, usando a ferramenta de laço. Inclusive para muitos desenhos assim mais voltado para 3D, eu recomendo muito vocês usarem bastante a ferramenta de laço, né, que ela tem um controle melhor de onde você está sombreando, de onde está vindo a sombra, de onde vai demarcar. Assim que você usar um pincel mais leve, mais delicado assim, é muito melhor do que você só usar aquelas sombras muito pesadas e depois tem que ficar clareando. Isso aí poupa um trabalho do caramba. Certo, chegando agora mais perto do processo final da arte, onde eu só tive que reorganizar as camadas e limpar os traços que acabaram vazando, né, os traços indesejados, né, para deixar aquele aspecto um pouquinho mais 3D. E adicionamento da sombra referente ao fundo. Tanto que eu tava pensando que eu devia ter colocado bastante um cenário, né? Alguma coisa assim referente à imagem. Mas não tinha pensado nisso. Inclusive, pessoal, deixe nos comentários que tipo de arte vocês querem ver aqui no canal. Se vocês querem fanart, se vocês querem ver criação de personagem próprio meus, ou se vocês querem ver mais arte de animais mesmo, assim, voltando mais pros bichinhos.
diabetes assim. Certo, gente, esse foi o resultado. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima, gente.